Senhor, Deus Santo, bendito e Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar juntos. Agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, para juntos te adorarmos, celebrarmos a Tua presença, a alegria de te servirmos, o privilégio de sermos o Teu povo, o Teu Evangelho ter nos alcançado e juntos aqui falarmos de Ti, falarmos contigo também, mas juntos celebrarmos o Teu nome e apresentarmos nosso coração derramado diante do Senhor, como acabamos de cantar. Senhor amado, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido individualmente, coletivamente. Obrigado pela graça imensa de sabermos que, pela Tua bondade, o Senhor nos recebe e os nossos nomes estão escritos no Teu livro. Obrigado pela certeza que temos da Tua companhia todos os dias da nossa jornada. Saber que essa companhia divina, maravilhosa, nunca se afasta de nós, é uma força sem medida que nos motiva a cada dia a andarmos com confiança, com segurança, com certeza e com paz no coração. O Senhor tem nos dado todas essas coisas. O Senhor é bom. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor veio até nós, o Senhor nos fez Teus filhos e Tuas filhas, pessoas que o Senhor escolheu e a quem Teu Evangelho alcançou. Muito obrigado por hoje. Agora, nesse momento, podemos abrir a Tua palavra e buscarmos nela direção para a nossa vida, ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas, sobretudo, Senhor, não queremos apenas ouvir a Tua voz, nós queremos Te pedir que a Tua voz encontre espaço no nosso coração. Que a Tua vontade, a direção do Senhor, encontre em nós um bom terreno, em cada um dos nossos corações, um bom solo, onde essa semente do Teu Evangelho possa frutificar. O Senhor sabe que qualquer pessoa que venha falar com o Teu povo é sempre muito menor, infinitamente menor do que aquilo que o Senhor pode fazer, do que o poder do Teu Espírito, do que a força da Tua palavra. Por isso, nossa expectativa, Pai, é que juntos aqui tenhamos a nítida percepção de que a Tua voz está falando no nosso coração. Não apenas a exposição de um pregador, mas, acima de tudo, a voz do Teu Espírito falando pela Tua palavra, para o coração de cada um de nós, aplicando a Tua palavra a cada uma das nossas vidas. Que tudo que o Senhor quer dizer para nós fique claro dentro da nossa mente, do nosso coração, para que, sendo claro, nós não tenhamos nenhuma desculpa de não Te obedecer, a não ser que não queiramos, mas que no nosso coração também seja movido pelo Teu Espírito. Os nossos corações sejam modelados, sejam impulsionados pelo Teu poder para Te seguirmos, para andarmos com Jesus. É o que eu quero Te pedir, para a glória do Teu nome, para a alegria mais importante dos nossos corações, que é essa alegria maravilhosa de estarmos do Teu lado. Muito obrigado. Fala cada um de nós, para que nossos corações possam Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Não é novidade para você, o tema da nossa série, uma dos fortes da vitória, remete às Olimpíadas, e nessa série eu estabeleci assim, uma certa divisão entre temas. Hoje é a quarta mensagem, serão 5, né? Hoje é a quarta mensagem. As duas primeiras nós falamos sobre aspectos que têm a ver muito diretamente com aquilo que Deus fez por nós, né? A primeira mensagem falando sobre a minha bandeira, o privilégio que nós temos de representar o reino de Cristo, de representar Cristo. Ele é a nossa bandeira. É por causa dele que a gente vive, é por causa de Jesus Cristo que a gente caminha, é para representá-lo aqui nesse mundo. Depois nós falamos sobre o prêmio desejado, lembrando que na verdade, o grande prêmio é pertencer a Cristo. Não são as recompensas que a gente recebe, mas o grande prêmio é o próprio fato dele ter nos escolhido, ter nos feito dele. Esse é o grande prêmio, um prêmio assegurado que nos dá tranquilidade para viver aqui. E aí, no domingo passado, foi aquela expressão, né, que faz a transição entre aquilo que Deus faz e o nosso papel nessa vida. No domingo passado nós falamos sobre graça
falamos sobre honra ao mérito, e lembramos que o único que tem mérito de tudo que a gente tem, de tudo que a gente, todas as graças que a gente obteve, ou que a gente obtenha, o único que tem real mérito é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o que tem merecimento. Ele nos dá toda a sua graça sem que a gente mereça. Então a honra é dele, porque o mérito é dele. Hoje nós estamos falando de um tema que começa a falar do nosso envolvimento, das nossas responsabilidades, do nosso papel. Hoje nós estamos falando sobre o esforço investido. Assim como os atletas que se esforçam tão intensamente, um treino muito intenso, com muita renúncia, com muito sacrifício, também existe esse componente na nossa vida. Nas mensagens anteriores, pelo menos em duas das mensagens anteriores, quando a gente estava ali fora, terminando o culto, o Flávio, frequentando ele com a gente, né? Ele falou assim: pastor, o senhor não falou dos nossos atletas brasileiros, que se esforçam a beça sem nenhum apoio, ou melhor, quando chega assim perto da Olimpíada tem um certo apoio, né? Tem um certo apoio, entre aspas. Mas na hora, naquilo que é preciso ter ao longo da jornada, como acontece com as maiores potências esportivas, o apoio fica de lado. E aí eu disse para o assim: Flávio, eu não falei porque isso não está no nosso tema, mas hoje está. Né? Hoje está, porque a gente está falando exatamente do papel do atleta. Que no conceito bíblico, o paralelo, os atletas somos nós. Somos nós as pessoas que estamos envolvidos nessa corrida, nessa vida cristã. Na mensagem passada, a ênfase que eu dei foi o conceito de graça. E a graça anuncia que nós não precisamos fazer nada para participar da vitória de Cristo. E uma das expressões que eu usei aqui, uma das lembranças que eu trouxe aqui, foi o conceito que o apóstolo Paulo traz sobre participarmos do triunfo. Aquela passagem que Paulo diz que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele é o grande vencedor. Jesus é o grande vencedor. Ele nos faz participar da sua vitória, do seu triunfo, que ele conquistou por mérito próprio. E ele nos faz participar disso porque ele quer. Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a tantas outras pessoas, sem que a gente tenha nenhum merecimento, para que nós possamos tomar parte da premiação em que ele é o grande vencedor. Isso é uma das formas de expressar o que é a graça de Deus. A graça de Deus é Deus olhando para nós e vendo que em nós não existe mérito nenhum. Aliás, existe mérito, ou seja, merecimento, só para condenação. Só para a separação dele. O único mérito que nós temos, e isso honra seja dada a nós mesmos, né? É um mérito às avessas, mérito quer dizer merecer a condenação. Deus olha para nós e diz: eles só merecem condenação por causa do pecado, que os afasta de mim. Mas eu os amo profundamente e não vou deixar que o pecado seja vitorioso e eles sejam absolutamente derrotados e tenham como pagamento, como prêmio do pecado, a morte. Eu vou providenciar uma forma de reaproximá-los de mim. E Deus faz assim. Deus, pelo seu amor, envia o seu Filho para se entregar em sacrifício, para receber sobre ele, a canção que foi cantada aqui na abertura, Isaías 53, assumir sobre ele os nossos pecados, o Cordeiro de Deus. E a palavra Cordeiro lembra os sacrifícios que eram feitos na antiguidade, seja fosse na Páscoa, fosse no templo lá em Jerusalém, ou no tabernáculo, no templo na antiguidade. Ele é o Cordeiro que se sacrificou por nós, o Cordeiro perfeito de Deus que se entregou por nós. E porque ele se entregou por nós, a ira de Deus foi satisfeita. Então, nós que éramos inimigos fomos reconciliados
com Deus através da morte do seu filho. E aí nós recebemos esse presente por graça. Essa é a grande mensagem de esperança que vem do amor de Deus. Deus recebe pecadores por causa daquilo que Jesus fez por nós no Calvário. Deus recebe, perdoa pecadores por causa daquilo que Ele fez. Aliás, é bom que a gente destaque um aspecto muito importante. Temos falado isso na quinta-feira, nessas últimas 2 quintas-feiras. Na quinta-feira que vem nós devemos fechar esse tema, a gente está estudando sobre isso. Deus não perdoa pecadores, simplesmente. Deus não chega para os pecadores e diz assim: eu amo tanto a vocês, por isso está tudo bem entre nós. Não, a justiça de Deus precisou ser satisfeita. Deus teve a sua justiça satisfeita porque alguém pagou o nosso débito. Alguém pagou pelos nossos pecados. Então Deus não apenas não perdoa apenas pecadores. Deus olha para o que Jesus Cristo fez pelos pecadores na cruz e considera a dívida paga. Isso é o que a Bíblia chama de redenção. Redenção é resgate, é pagar uma dívida em lugar de alguém. Então Deus olha para Jesus Cristo, vê em Cristo os nossos pecados satisfeitos e nos recebe pelo que Cristo fez por nós. Agora, essa mensagem da graça, né, que diz que Cristo fez tudo que a gente precisa para ser reconciliado com Deus. Jesus assumiu plenamente a nossa culpa, o preço do nosso pecado, e conquistou para nós na cruz o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, porque ninguém é filho de Deus naturalmente, nós somos filhos de Deus pela fé no que Jesus fez por nós. Jesus nos conquistou e nos entregou como presente. Nos entregou como presente. Nós não temos que pagar nada por isso. Quando essa mensagem do Evangelho chega ao ouvido das pessoas, ela causa reações diferentes nas pessoas. É claro que pode causar muitas reações diferentes. Mas, para que a gente entenda um pouquinho esse impacto do Evangelho sobre a vida das pessoas, vamos pensar em 2 condições, em 2 situações. Imaginemos em alguém que escuta essa mensagem como algo novo. Algo novo. Alguém que nunca foi exposto a essa explicação de como é que Deus nos aceita. Porque é muito comum se falar de Deus como Deus amoroso, como Deus que recebe as pessoas, um pai de braços abertos, mas nem sempre as pessoas explicam que essa possibilidade de Deus abrir os braços e nos receber custou um preço. Quando alguém escuta essa mensagem e ouve, olha, Cristo já fez tudo o que devia ser feito, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Não são as obras, não é o cumprimento das regras, não são as boas obras que vão te fazer aceita por Deus. Confie naquilo que Cristo fez. Quem nunca ouviu essa mensagem, geralmente pensa assim: não, isso é fácil demais. Não pode ser assim, não é possível que seja assim. Isso é muito mole. Porque a gente vive numa sociedade muito ligada ao conceito de retribuição, de compensação, em que as pessoas não estão habituadas a entender que não precisam fazer nada para que Deus lhes aceite. Não precisam ajustar o seu comportamento para depois então procurar Deus. A tendência é que as pessoas dizem assim: não, isso é muito fácil, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. É muito comum, por exemplo, entre os nossos amigos que adotam, por exemplo, a doutrina espírita, entender que Deus trata a cada um, inclusive é uma expressão muito comum no contexto espírita, que Deus trata a cada um segundo os seus merecimentos. O conceito de karma e de reencarnação estão extremamente ligados a essa ideia.
de que Deus lida com as pessoas de acordo com os merecimentos das pessoas. Isso não é um conceito apenas do Espiritismo, isso é um conceito, por exemplo, do Islamismo. Não que o Islamismo tenha o conceito de reencarnação, mas a ideia de que Deus julga as pessoas segundo a pesagem das suas obras. Se as boas ações pesam mais do que as más ações, então a pessoa está segura de ir para o paraíso. Se as más ações pesam mais, vai para o inferno. É o conceito de merecimento. Mas o Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que não é por merecimento nosso. E quando as pessoas escutam, a tendência natural é dizer, não pode ser. Tudo é na vida por merecimento. Como é que pode ser assim? Eu tenho que fazer algo para merecer. E o que a gente lembra? Para merecer, não precisa fazer nada. Apenas para receber. Apenas para receber precisa fazer alguma coisa. Mas até esse próprio fazer não é algo que você possa acrescentar ao que Jesus Cristo fez. O que você precisa fazer para receber é arrepender-se e confiar naquilo que aquilo que Cristo fez é suficiente para que a gente seja aceito por Deus. Ou seja, em outras palavras, para receber, o que a gente tem que fazer é admitir que a gente não pode fazer nada, que Ele já fez tudo e que isso é o bastante. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O único passo que se precisa dar é se arrepender dos pecados à distância de Deus e reconhecer que o que Cristo fez é o bastante. Eu não tenho que ser uma pessoa boa, maravilhosa, corrigir os meus passos, corrigir os meus caminhos para ir a Cristo. Isso é o que o Evangelho diz. E isso é estranho para as pessoas, especialmente quem ouve o Evangelho com clareza, como se fosse algo novo. Mas quem já ouviu essa história várias vezes, quem já ouviu essa mensagem muitas vezes, e eu acho que essa é a nossa realidade, mais próxima da nossa realidade, pode pensar, ou a coisa, o que é pior, né? A coisa correr inconsciente lá dentro. Que bom, não preciso fazer nada, que coisa boa, Deus me aceita, não preciso me preocupar com nada, Deus me ama, Deus me salva pelo que Cristo fez por mim, que coisa boa, tudo é pela graça, não é pelo esforço próprio. Verdade, tudo é pela graça, salvação é pela graça, não é pelo esforço próprio. Muitas vezes isso fica na cabeça de pessoas que já ouviram a mensagem da graça, mas nem sempre a gente entende com clareza essa mensagem. Porque quando a gente ouve essa mensagem de que o Senhor nos aceita incondicionalmente pelo que Cristo fez por nós, mas isso provoca em nós a ideia de que eu não tenho responsabilidade, de que eu não preciso me preocupar com nada em relação à minha vida com Deus, é porque o meu pensamento está equivocado. Eu estou achando que o contrário da graça é o esforço. Em outras palavras, quando eu digo assim, eu não preciso me preocupar com nada na vida cristã, eu estou dizendo, olha, se tudo é pela graça, eu não preciso ter nenhum esforço. Mas não é assim. O contrário da graça não é esforço. O contrário da graça é mérito, é merecimento. O esforço ocupa um outro espaço na nossa vida. Certamente, para ser resgatado do meu pecado, para me tornar um filho de Deus, isso não depende do meu esforço pessoal. Isso depende do mérito de Jesus Cristo. Eu não tenho mérito. Se eu acho que eu tenho mérito, eu não recebo a graça de Deus. Se eu acho que eu posso me disciplinar e assim, pelas minhas boas obras, ser acolhido por Deus, então eu não conto com a graça de Deus. Se é pelas obras, não é pela graça. Mas não é pelas obras, não é pelo mérito, eu não tenho merecimento. Só quem tem mérito é Jesus Cristo. Eu confio nos méritos dele. Ele me dá a sua graça. Mas o esforço continua presente
na vida cristã. O esforço tem um papel importante. Nós não nos esforçamos para alcançarmos a graça. Não é isso. Mas porque nós entendemos a graça. Nós temos a nossa autodisciplina como cristãos e cristãs, não para nós alcançarmos, mas porque nós entendemos a graça. A graça é de graça para nós, mas ela custou caro para Deus. Ela custou caro para Deus. O que a graça faz na nossa vida? Qual é a relação entre graça e esforço? A relação entre graça e mérito humano é nenhuma. Não há relação entre graça e mérito humano. Existe relação entre graça e mérito de Cristo. Mas há uma relação entre graça e esforço humano. Nós vamos ver isso numa passagem daquele que foi o campeão da pregação da graça, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu a Tito. Carta pequena, lá no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Vamos alternar a leitura? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para aquele que, penetradas as impiedades e as paixões humanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uma leitura bem atenta desse texto vai mostrar essa verdade que eu estou compartilhando com vocês de uma forma muito clara. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus, ela se apresentou para nós salvadora. Ou seja, a graça, antes de mais nada, opera a salvação. Esse é o ponto inicial da aplicação da graça de Deus na vida de uma pessoa. Ela salva, ela mostra Cristo, ela mostra o Evangelho, ela abre os olhos da nossa fé, abre os olhos da nossa alma, para que a gente possa entender o que Cristo fez por nós. Mas essa mesma graça que nos salva, que nos salvou, ela também nos educa. E aí está o ponto importante. A graça que nos salvou é a graça que nos ensina que a nossa caminhada com Cristo se faz através de esforço. Existe um componente de esforço, sim, na vida. Veja o que Paulo diz, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça que nos salvou nos ensina a renunciar à nossa maldade, nos ensina a viver de uma forma diferente. Se alguém diz que recebeu a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, mas não está envolvido com Ele num processo de mudança, provavelmente não entendeu o que realmente significa a graça. Uma pessoa que diz que recebeu a Cristo, ou que aceitou a Cristo, vamos usar essa expressão mais comum, pessoa que diz que aceitou a Cristo como seu Salvador, e em quem essa graça salvadora não cria um movimento educacional, educativo, que nos transforma, que vai nos mudando e que nos envolve com Deus num processo de mudança, possivelmente não entendeu plenamente o que significa a graça. Nesse processo de mudança,
falando desse processo de mudança, de aperfeiçoamento, de treinamento para a vida, que está na vida de todo aquele que recebeu a graça de Deus, é que Paulo usa uma expressão ligada ao atletismo. O atletismo e a luta, que eram as duas principais modalidades esportivas nos jogos peninsulares, lá da região de Corinto. E é lá que nós vamos agora, em Corinto. Então, abre sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Essa passagem conhecida, mais conhecida que essa passagem que acabamos de ler de Tito. Nessa passagem do capítulo 9 de Coríntios, especialmente lá no final, ele está falando sobre esse processo que ele mesmo vivia, que ele, o apóstolo Paulo, a qual ele mesmo se submetia. Ele conhecia a graça de Deus. A graça de Deus tinha alcançado a vida de Paulo. Ele pregava o Evangelho e a graça com uma coragem, com uma intensidade, uma vibração, a ponto de brigar até com os líderes da igreja. Olha só, hein? Acho que não havia discussão naquela época, na igreja primitiva, a igreja maravilhosa, perfeita, não. Ele abraçou a doutrina da graça de uma forma tão intensa que quando, depois de pregar para os gentios, aqueles que nunca tinham ouvido falar da graça de Deus em Jesus Cristo, e os gentios se converteram, depois que isso aconteceu, os líderes da igreja lá de Jerusalém, que eram judeus, né, de origem judaica, que tinham todas aquelas tradições, porque a pessoa pode ser cristã e manter as suas tradições nacionais, familiares. Se você for, por exemplo, a um culto na África, o culto na África, os adolescentes tocando aqui, não é ser igual a nossa igreja que ninguém bate palma, né? Ninguém não está acostumado a bater palma. Aí o pessoal não é só bater palma, não, vai dançar, pular. É um culto cristão, de verdade, é um estilo cultural. Então Paulo, os judeus tinham o seu estilo cultural, os judeus convertidos. Eu estou falando de Pedro, Tiago, os apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém. Só que eles achavam que os cristãos, né, os novos cristãos, que se converteram no paganismo, que não tinham nada a ver com o judaísmo, não eram circuncidados, não celebravam a Páscoa, não tinham aquelas festas especiais, não usavam, não se poupavam de determinados tipos de comida, que eles, os judeus, os líderes, diziam que todos tinham que assumir essas posturas judaicas. E Paulo dizia, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente não pode obrigar as pessoas a voltarem, pessoas que não, aliás, voltarem não, né? Elas nunca tiveram essa cultura. Como é que a gente vai obrigá-los a praticar essas celebrações, essas cerimônias que são judaicas, e por serem judaicas, elas apenas apontavam para uma realidade que acontecia, que já se cumpriu em Cristo. Então não tem por que a gente obrigar. Paulo chegou a discutir com os líderes, e aí fizeram uma grande reunião, que está lá no livro de Atos, e eles chegaram a um meio termo. Então Paulo era alguém que lutava demais por esse conceito da graça. Mas embora ele falasse sobre isso tudo, sobre que a graça traz liberdade para a gente, ele não dizia a graça me traz liberdade para eu não me preocupar com mais nada do meu crescimento cristão, da minha maneira de proceder. Pelo contrário, olha o que ele fala a respeito dele mesmo, a partir do versículo 25. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Mas não se nega. Assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que Paulo fala, usando a metáfora do atleta, a metáfora do atletismo e da luta, são as duas lembranças, assim corro e assim luto, ele está falando que existe um componente de treinamento árduo
como todo bom atleta. Há um processo no qual a gente precisa estar investido. Ele diz: eu estou investido nisso. Eu estou envolvido nesse processo. Interessante, Paulo não admitia que o nosso esforço, não admitia de jeito nenhum, que o nosso esforço pudesse acrescentar qualquer coisa à nossa salvação. E nem mesmo que o nosso esforço pudesse fazer Deus gostar mais da gente. Isso seria mérito. Paulo jamais admitiu que qualquer coisa que a gente pudesse fazer pudesse acrescentar alguma coisa à nossa salvação. Ele diz: olha, a nossa herança está segura no céu. Está segura no céu. Mas ele fazia questão de dizer que o nosso esforço, o lutar conosco mesmo, esse treino árduo, a busca por uma vida pura, pela resistência ao pecado, por uma vida de busca de Deus, de oração, de caminhar com Cristo, esse tipo de esforço é a nossa resposta de gratidão à graça de Cristo. É a nossa resposta, a resposta do coração agradecido, que olha para Deus e diz assim: Senhor, o teu próprio filho sacrificado por mim, sem que eu mereça, o teu próprio filho morto como sacrifício por mim, sem eu merecer. Meu Deus, vou repetir aqui o hino antigo, né? Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Como o Senhor me ama! Eu entendo, eu reconheço o que Cristo fez por mim, eu me arrependo dos meus pecados, me entrego a Cristo, e da agora para frente eu vou andar com Cristo. Como gratidão a isso, eu vou viver de acordo com o que Cristo quer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente é encontrado pela graça de Deus, nós somos libertados das garras do diabo. Essa é a grande verdade. O diabo tem autoridade sobre aquele que não se rendeu a Cristo. Só sobre eles. Só sobre quem não se rendeu a Cristo. Mas o diabo não tem autoridade sobre aquele que pertence a Jesus Cristo, que foi alcançado pela graça, que se arrependeu dos seus pecados e confiou naquilo que Cristo fez. O diabo não tem autoridade. E eu deixo de ser escravo de Satanás, eu deixo de ser escravo do pecado, eu deixo de receber a condenação que eu mereço. O sangue de Cristo me liberta da condenação que o pecado impõe sobre mim. Mas eu não deixo de ser escravo. Eu não deixo de ser escravo. Eu mudo de Senhor. O diabo não tem autoridade sobre mim. O diabo, tudo aquilo que está ligado a ele, não tem autoridade sobre a minha vida. Mas eu não sou dono do meu nariz. Não sou. Eu vivo sob o senhorio de um outro Senhor. Mas o Senhor assim, maravilhoso. O Senhor que diz assim para os seus escravos: eu não chamo você de escravo, eu chamo você de amigo. A gente não tem noção disso, irmãos. A gente não tem noção do que é isso. Porque nós vivemos numa sociedade em que a escravidão não é admitida. Só quem viveu numa sociedade escravocrata é capaz de compreender a absoluta revolução de amor que é esta palavra de Jesus. Quando ele diz: eu não lhes chamo escravos, e eu estou usando a palavra, a nossa tradução está servos, mas a palavra é escravo. Eu não lhes chamo escravos, mas lhes chamo de amigo, porque o escravo não tem a mínima ideia do que faz o seu Senhor, e eu compartilho todas as coisas com vocês. Então nós deixamos de ser escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da morte, escravos da perdição, e passamos a ser escravos amigos do Senhor. E como nós somos escravos amigos do Senhor, a nossa vida é para agradá-lo. A nossa resposta é de gratidão. A graça de Deus
mostrada em Jesus Cristo. Houve um pastor cristão alemão, viveu na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive morreu fuzilado num campo de concentração nazista. Ele era um pastor alemão, tem que fazer literal, pastor alemão, pastor luterano, mas fez parte da resistência ao nazismo na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, no movimento chamado Igreja Confessante. O que era a Igreja Confessante? Na época do nazismo, a grande maioria das igrejas foram cooptadas, se associaram ao nazismo, como tantas vezes se vê na história da sociedade. A igreja se ligando ao poder dominante para desfrutar das benesses, dos privilégios. A grande maioria da igreja luterana, da igreja alemã, se associou ao nazismo. Uma pequena parte da igreja se separou e passou a assumir o nome de Igreja Confessante, e confessava Jesus Cristo. Esse pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fez parte desse movimento, foi preso e poucos meses antes do final da Segunda Guerra Mundial, ele foi fuzilado no campo de concentração nazista. Mas ele escreveu várias obras, e uma das obras chama-se Discipulado. E nessa obra, ele fala exatamente sobre a graça, e ele faz uma distinção, ele diferencia o que ele chama de graça barata e graça preciosa. Ele diz que a graça barata, eu vou ler aqui porque é uma transcrição que ele falou, ele diz assim: graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor, é participar da ceia do Senhor sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É a graça exatamente que dispensa aquilo que significa esforço. É a graça automática, considerada a graça barata, é aquela graça que se considera automática. Eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade, uma verdade bíblica, uma verdade das Escrituras. Uma vez somos salvos, nós somos salvos para sempre. Mas muita gente diz assim: eu sou salvo, fui salvo para frente, não estou preso a mais nada, posso tocar minha vida como eu quiser. Não entendeu o que a graça significa. Está vivendo uma versão barata da graça, aquilo que Bonhoeffer chamou de graça barata. Quem entende o que é a graça preciosa, se envolve no esforço do discipulado, de seguir a Cristo, que envolve palavras que a gente não gosta, palavras como renúncia, como arrependimento, palavras como obediência, como submissão, dedicação, disciplina. A graça preciosa envolve essas coisas. É a resposta de amor à graça de Deus dada para cada um de nós. Por isso, irmãos, nós hoje somos chamados a lembrar que o esforço na vida cristã está nesse ponto, nesse campo. Assim como Paulo diz: eu esmurro meu próprio corpo, eu me esforço para não ser desqualificado, para tendo pregado a outros, não ser envergonhado, não ser desqualificado. Eu quero honrar o meu Senhor, aquele que deu a vida por mim, aquele que se entregou por mim. Nós somos desafiados, irmãos, todos aqueles que ouvem o Evangelho, todos aqueles, especialmente aqueles que, tendo ouvido o Evangelho, dizem: eu sou cristão, eu sou cristã, eu sigo a Cristo. Nós somos todos os dias desafiados a lembrar o que realmente significa a graça de Deus. A graça de Deus nos tira da morte, nos tira da perdição, nos liberta das garras do pecado e da morte. Mas nós passamos a pertencer a outro alguém. E essa vida de pertencer a outro alguém envolve aquilo que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me.
Siga-me. Isso é discipulado. O que significa discipulado para você? Como que isso seria aplicado na sua vida pessoal? Eu não posso falar especificamente para você. Porque cada um de nós vai descobrir o que precisa ser modelado na nossa vida. A gente olha para a Bíblia, a gente ouve as Escrituras, a gente busca a Deus, a gente deseja caminhar com Ele, vai descobrindo, passo a passo, que áreas da nossa vida precisam ser remodeladas por essa graça preciosa. Onde eu preciso me dedicar mais? O que eu preciso abdicar? Do que eu preciso abrir mão? Quais são as ideias que eu preciso modificar? Quais são as condutas que eu preciso modificar? O que eu preciso incorporar na minha vida que eu estou negligenciando? O que eu preciso fazer para alegrar o coração do meu Senhor? Quais são as minhas responsabilidades como seguidor, como seguidora de Jesus Cristo? Qual o meu papel no reino do meu Senhor, do qual eu sou súdito, do qual eu sou representante? Veja só, irmãos, escravos e escravas são escolhidos pelo Senhor para serem seus representantes. Isso é uma coisa inimaginável. Isso é uma incoerência na cultura antiga. Escravos jamais representariam o seu Senhor. Eles seriam mercadoria. Eles são coisas. Nós não somos coisas, nosso Deus. Nós somos tão preciosos que Ele pagou o preço mais caro por nós. Quais são os nossos passos? Em que área da sua vida, meu irmão, minha irmã, assim como eu tenho que perguntar para mim também, que áreas da sua vida você precisa render a graça de Cristo? Que áreas da sua vida exigem maior esforço para a sua caminhada ao lado de Jesus? A gente olha para nós, para a gente mesmo, né? Se a gente olhar com verdade, com coragem, a gente vai perceber que tem áreas da nossa vida nas quais nós não honramos, nós não fazemos, não retribuímos como o Senhor merece. Nós nunca vamos retribuir na mesma medida. Mas nós podemos retribuir na medida que nós temos condições de fazê-lo. A gente sabe que a gente sempre tem áreas da nossa vida que estão incompletas, que estão tortuosas, áreas que precisam ser transformadas, comportamentos que precisam ser mudados, disciplinas que precisam ser adotadas na nossa vida. Qual é a sua experiência? O esforço é grande. O esforço não é pequeno. O esforço é grande. Todo atleta em tudo se domina. Eu poderia citar aqui dezenas de passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre como a vida com Deus, a vida com Cristo requer esse esforço, essa disciplina. Não para ser salvos, mas a certeza é que a coroa incorruptível já está garantida para nós. Nós caminhamos nesse passo de esforço, nesse autotreinamento, nessa autodisciplina, contando com a assistência do Espírito Santo. Não é para alcançar coisa nenhuma. Não é para alcançar coisa nenhuma. É simplesmente para alegrar o coração do nosso Senhor. Porque somos muito agradecidos pelo que Ele fez por nós. Pastor, mas é aquela história de galardão. Já ouviram falar disso? Essa é uma palavra bem evangélica, né? Galardão. Não tem prêmio lá no céu? Né? Não vamos receber um galardão? Paulo não fala sobre isso. Fala, o que é galardão, pastor? Não sei. A Bíblia não diz o que é galardão. A Bíblia não diz o que é galardão. Mas existe uma passagem que eu acho magnífica. Magnífica. Eu imagino que galardão é algo parecido com um prêmio, não é? Uma medalha, um troféu. Na linguagem do Apocalipse, coroa. Não é? Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Lá no Apocalipse, quando você lê, você vê usando 24 anciãos com coroas, né? Que são certamente sinal de autoridade, presente que Deus lhes deu. Mas essa é uma passagem que eu acho magnífica. Eu acho que representa aquilo que deve pulsar no nosso coração. Diz o texto que quando o Cordeiro de Deus vai até o trono do Pai, claro, com uma linguagem metafórica, não é?
o Cordeiro de Deus vai até o trono do Pai e pega o livro que ninguém conseguia abrir, e abre os selos, e começa a abrir o livro, que é o sinal do controle da história, do domínio sobre tudo, os 24 anciãos tiram as suas coroas e colocam aos pés daquele que está sentado no trono. Então, irmãos, galardão não serve para a gente. A gente pode receber aquele, qualquer que seja, o galardão não é para nós. O galardão é para a gente pegar e colocar aos pés do único que tem honra ao mérito. Então, irmãos, vida com Cristo, caminhada com o Senhor, discipulado verdadeiro, viver na graça preciosa, é somente para agradarmos a Cristo. Para dizermos para o Senhor, não tenho palavras para te agradecer pela tua bondade. Então cante contigo, né? Não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Cada dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixe de esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não é uma canção, acho que do Diante do Trono? É isso mesmo? Me ajudem, mas a turma que é melhor aí, acho que é Diante do Trono, é isso mesmo? Então, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Então, eu coloco diante do Senhor. Olha para a sua vida, irmão, irmã. Não serei eu que vou apontar o dedo para você. Eu só posso apontar o dedo para mim mesmo. Tem coisas na minha vida que eu preciso render aos pés de Cristo. Preciso me disciplinar. Preciso ter esse esforço cristão, esse esforço saudável, legítimo. Não porque se eu não me esforçar, Deus vai mandar uma espada na minha vida, cortar o meu pescoço. Não. Não, um raio. Nada disso. Quem faz isso não é Deus. Quem faz isso era Zeus, na mitologia, né? Que não é Deus, que é um demônio, né? É um demônio. Zeus não é o Deus criador verdadeiro, é um ídolo. Mas Deus, Pai de Jesus Cristo, não faz isso com a gente. Eu me esforço, você se esforça, se dedica, se entrega, renuncia, remodela a sua vida, reconsidera a sua caminhada, só por gratidão ao que Cristo fez por você. Nós vamos agradecer a Deus por isso, pela bênção de se pertencer a Ele e olhar para a nossa vida, pedir a Ele que nos dirija, que nos conduza e que nos desperte para aquilo que a gente precisa render aos pés dele. Vamos orar? Pode pôr a nossa cabeça, irmão, por favor. Você vai ter um breve instante para orar, para falar com o Senhor e dizer a Ele uma coisa que você entende que precisa mudar na sua vida, coisas que precisam ser rendidas ao Senhor. Que área você precisa investir maior esforço para caminhar com Ele? Então, com sua cabeça, vamos falar em silêncio. Senhor Deus, nosso Pai, um coração tão magnânimo, tão tolerante conosco. O amor não tem medida, não pode ser sequer compreendido por criaturas limitadas como nós. Mas nós entendemos pela tua palavra que teu amor ultrapassa o nosso pecado, infinitamente maior que o nosso não merecimento. Obrigado porque o teu amor não depende de nós. O teu amor não depende do nosso comportamento. Obrigado porque o Senhor é imutável. Nada pode te abalar dos teus propósitos eternos, santos e perfeitos. E louvamos o teu nome porque dentre os teus propósitos santos, eternos, imutáveis, perfeitos, está o propósito de nos amar de forma tão profunda. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Teu Evangelho tem vindo até nós
e tem falado para nós, não apenas no dia em que nós te conhecemos, mas tem falado para nós diariamente. O Espírito Santo tem aplicado nas nossas vidas o teu Evangelho e nós temos dia a dia aprendido mais de ti, te conhecido um pouco mais profundamente. Sabemos que existe infinitamente mais para conhecer o Senhor. Mas nos passos que temos dado, Senhor, tua graça, o Senhor nos ensina a olharmos para a caminhada com Jesus Cristo, para o discipulado de uma forma mais intensa, mais responsável, mais séria. Obrigado porque o Senhor conhece as minhas necessidades e as necessidades de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. O Senhor conhece as minhas deficiências, as deficiências de cada irmão aqui. O Senhor sabe as áreas, precisamente áreas em que eu preciso investir mais na minha vida e cada pessoa precisa investir mais na sua própria vida. O que eu quero te pedir, Senhor, é que todos os dias o Teu Espírito nos lembre disto, nos fale de forma intensa a respeito daquilo que precisamos, onde precisamos nos esforçar, treinar, correr com meta, desmurrar o nosso corpo, usando a palavra do apóstolo Paulo, sermos educados pela Tua graça, para renunciarmos à nossa vontade, à nossa maldade. Onde, Senhor, onde na nossa vida nós precisamos aplicar esse esforço especial, impulsionado pelo Teu Espírito e como fruto do nosso reconhecimento, nossa oferta de gratidão a Ti, nosso sacrifício vivo, que é a nossa própria vida, coerentemente entregue no Teu altar, o nosso culto racional. Por isso, ó Deus, nos encaminha todos os dias. Eu te peço pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, pedindo que o Teu Espírito Santo desperte cada coração, mas que, Senhor, que esse esforço não seja feito por obrigação, mas seja um esforço movido pelo Teu amor, pela resposta ao Teu amor, para que realmente tenha o resultado que o Senhor deseja. Precisamos andar no Teu caminho, precisamos caminhar contigo. Senhor, nós inclinamos os nossos ouvidos para Te ouvir todos os dias e para receber do Senhor a instrução, o Senhor que é o nosso mestre, o Senhor que treina as nossas vidas, o Senhor que nos diz o que precisamos fazer. A nós, Senhor, cabe, debaixo da Tua direção, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado a fazer, treinando arduamente, como o Senhor deseja, para que o Senhor se alegre em conviver conosco. É o nosso desejo, Senhor. Dirige as nossas vidas, nos encaminha e nos abençoe nesse processo. Eu te peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.